Caiana era um poderoso e carismático chefe havaiano, cuja vida se desenrolou no turbulento cruzamento de revolução, colonização e traição. Nascido na nobreza havaiana, Caiana se destacou entre seus pares tanto em presença quanto em postura. O explorador britânico capitão John Meares, que o encontrou no ano de 1788, o descreveu como tendo 1,88 m de altura, com membros de proporções hercúleas. Meares ainda comentou sobre o comportamento real de Caiana, observando que ele se portava com grande dignidade, tendo vivido no hábito de receber o respeito, devido a uma posição superior em seu próprio país. Ele possuía um ar de distinção. A vida de Caiana foi notável não apenas por sua estatura e status, mas também por suas ousadas aventuras além das ilhas havaianas. Após a chegada fatídica do capitão James Cook em 1779, Caiana se juntou às expedições britânicas, viajando para as costas distantes, incluindo China, Filipinas e a costa noroeste da América. Ele foi um dos primeiros havaianos nativos a explorar o exterior com ocidentais. Suas viagens cativaram a imaginação da Europa. Livros publicados em Londres no ano de 1789 e 1790 pelo capitão Nathaniel Portlock e capitão John Meares relataram as viagens de Caiana, apresentando gravuras de página inteira do impressionante chefe havaiano, em sua capa de penas, capacete e lança na mão, a própria imagem de força e nobreza. No início de 1790, o nome de Caiana era conhecido em todo o Pacífico. Caiana é frequentemente lembrado por sua jornada à China, pois quando retornou para casa, trouxe armas e munições, um ato que reforçou significativamente as campanhas militares de Kamehameha I, que viria a se tornar o primeiro rei das Primeiroélias havaianas. Apesar de sua vida ter sido interrompida cedo, Caiana deixou um legado marcante. Ele é destaque nas histórias orais nativas havaianas, e não menos que 12 visitantes europeus escreveram sobre ele durante a última década de sua vida. Para um homem cujo nome raramente é pronunciado agora, Caiana permanece uma das figuras mais fascinantes da transformação histórica do Havaí. Esta é a história dele. Caiana nasceu por volta do ano 1755. Pouco se sabe sobre os detalhes de sua vida precoce. Sua linhagem nobre e extensos laços familiares pelas ilhas havaianas são bem documentados. Seu pai era o filho mais novo de um chefe governante da maior ilha do Havaí, tornando Caiana primo de primeiro grau de muitos membros da nobreza de alto escalão da ilha. Caiana também tinha 2 meio-irmãos mais novos. Os 3 irmãos compartilhavam um vínculo profundo e permaneceram unidos ao longo da vida. Todos os 3 ganharam renome como guerreiros destemidos, respeitados e admirados em todas as ilhas. No ano de 1783, os 3 irmãos serviram como chefes guerreiros no exército de seu primo, o rei Kahekili de Maui. Naquele ano, Kahekili lançou uma grande invasão, navegando de Maui para Molokai e depois para Oahu, onde derrotou o rei Kahahana de Oahu. Após a vitória, muitos dos chefes de Maui, entre eles os 3 irmãos, permaneceram em Oahu para governar a terra conquistada. Mas as tensões logo aumentaram. Dentro de 2 anos, os chefes descontentes começaram a planejar secretamente uma rebelião para matar os ocupantes de Maui e retomar o controle de sua ilha. Alguns dos chefes de Maui simpatizavam com a causa deles e se juntaram à conspiração, incluindo os 3 irmãos. No entanto, o plano foi descoberto antes que pudesse ter sucesso. O rei Kahekili respondeu com força brutal, punindo os rebeldes severamente. Os 3 irmãos, no entanto, conseguiram escapar. Um ano depois, em 1786, navios europeus retornaram às ilhas havaianas pela primeira vez desde a viagem do capitão Cook. Na véspera de Natal, os capitães britânicos Nathaniel Portlock e George Dixon chegaram a uma das ilhas. Lá eles foram recebidos por Caiana. Até então ele se tornara um chefe poderoso e rico, cercado por um grande e impressionante grupo de assistentes,
Embora as razões exatas para sua partida sejam incertas, quando ele retornou às Ilhas Havaianas um ano depois, seu relacionamento com o rei Caeo, o homem que o acolheu, havia azedado. Caeo se tornou seu inimigo jurado e a família de Caiana se mudou para longe para evitar conflito com o rei. O navio em que Caiana navegava estava a caminho da Ásia, mas cerca de 6 semanas após a viagem, foi seriamente danificado em uma tempestade e chegou mancando ao porto de Macau, uma região na China. Em Macau, Caiana se reuniu com marinheiros dos navios dos capitães Portlock e Dixon, com quem ele já havia se encontrado antes. Ele se encontrou em meio a uma agitada comunidade multicultural de comerciantes e marinheiros da Inglaterra, Portugal, França, Holanda, Prússia, Suécia, Dinamarca, Itália, América e partes da Ásia. A cidade estava cheia de lojas, mercados chineses, templos e fábricas processando mercadorias, locais que nenhum havaiano havia visto e vivido para descrever antes. Muitos capitães do mar deixaram para trás histórias vívidas do tempo de Caiana na China. Ele causou uma impressão marcante, caminhando pelas ruas em sua roupa tradicional havaiana. Ele usava sua tanga, uma capa e capacete de penas e estava carregando uma lã. Sua presença imponente também assustou muitos espectadores locais. Para ajudá-lo a se misturar, seus amigos ingleses deram-lhe um colete de cetim e calças que ele logo usava com a facilidade e conforto de um cavalheiro europeu. Em Macau, ele assistiu à missa católica, copiando cuidadosamente as posturas e movimentos dos fiéis em pé, sentados e ajoelhados com sincera curiosidade. Nos mercados, ele tentou negociar usando pregos de ferro um item valioso no Havaí. Ele ficou profundamente comovido com a visão dos mendigos e convenceu seus companheiros ingleses a doar generosamente aos necessitados. Caiana também teve seu retrato pintado por um artista chinês bem conhecido. Ele observou a pintura ganhar vida com fascinação e ficou emocionado com o resultado final. Em seu tempo livre, ele encontrava alegria em prazeres simples, como brincar por horas com 2 coelhos brancos que lhe foram presenteados pelo Capitão Cox, agachando-se e imitando cada pulo e movimento deles. Caiana queria viajar para a Inglaterra, mas o Capitão Meares negou, temendo que ele nunca pudesse encontrar o caminho de volta para casa. Mas Caiana estava contente em voltar para casa após sua estadia na costa chinesa. O retorno de Caiana iniciou em condições adversas. Uma revolta irrompeu entre a tripulação, seguida por um surto de doença. O navio também logo foi pego em uma tempestade violenta que o deixou seriamente danificado. Como resultado, eles foram forçados a navegar para o forte espanhol Zamboanga, nas Filipinas, para reparos. Enquanto ficava em Zamboanga por 2 semanas em fevereiro, Caiana observou como as pessoas das chamadas nações civilizadas tratavam umas às outras. Os espanhóis ofereceram uma hospitalidade generosa, tratando seus convidados com bondade e respeito, e forneceram toda a ajuda necessária para preparar o navio para navegar novamente. Após deixar as Filipinas, Caiana teve a oportunidade de ver outros povos das ilhas do Pacífico, incluindo os de Melanésia e das Ilhas Palau. Eventualmente, o navio chegou a Nootka Sound, na costa oeste do que é agora a ilha de Vancouver, em British Columbia. Durante esta etapa da viagem, Caiana encontrou várias comunidades indígenas ao longo da costa do Alasca, bem como alguns comerciantes russos. Caiana passou os meses de setembro e outubro em Nootka, onde o capitão Meares havia estabelecido um posto de comércio ou fábrica. Enquanto estava lá, Caiana observava os carpinteiros trabalhando, atentando para as ferramentas estrangeiras e técnicas de construção utilizadas. No ano de 1788, Caiana finalmente retornou para casa no Havaí. Sua chegada foi um momento de grande empolgação. Amigos e família se aglomeraram no navio para recebê-lo. Até mesmo o rei Kamehameha veio cumprimentar a tripulação, presenteando o capitão Douglas com um belo leque tecido e 2 longas capas de penas como presentes de honra.
Dentro de alguns dias, Kayana escolheu permanecer no Havaí. Reconhecendo o valor de um chefe que tinha experiência direta com o mundo exterior, Kamehameha concedeu a Kayana uma grande extensão de terra. Kayana não retornou apenas com histórias de terras distantes, mas com um novo lugar na paisagem política em constante mudança de sua terra natal. Durante o tempo do capitão Douglas no Havaí, ele presenteou o rei Kahekili, principal rival de Kamehameha na época, com uma pistola, um mosquete e uma pequena quantidade de munição. Mais tarde, após Douglas retornar às ilhas, Kamehameha se encontrou com ele em particular, acompanhado apenas por Kayana. Ele falou com urgência sobre sua própria necessidade de armas. Em resposta, o capitão Douglas presenteou Kamehameha com um canhão giratório, que é um pequeno canhão, e enviou o carpinteiro de seu navio para ajudá-lo a montá-lo em uma das grandes canoas duplas de Kamehameha. Foi notado que Kamehameha estava continuamente pedindo por armas e pólvora aos marinheiros que visitavam sua ilha. Nos anos de 1790 e 1791, vários capitães europeus, Douglas, James Cornett, Thomas Barnett e Joseph Ingram, foram documentados fornecendo armas a vários chefes havaianos. Edward Bell, que chegou com a expedição do capitão George Vancouver no ano de 1792, expressou frustração com a crescente militarização. Ele notou que Kayana possuía 4 canhões giratórios, 6 mosquetes e 3 barris de pólvora, escrevendo amargamente: "Eles foram dados a ele por Douglas, Cornett e vergonha para todos eles." Foi dito que enquanto Kayana estava na China, ele estudou a arte da guerra. Quando ele retornou, trouxe consigo uma quantidade substancial de mosquetes, pólvora, chumbo e outros suprimentos militares. Essas armas, juntamente com outras que ele adquiriu de navios visitantes, foram vistas por muitos havaianos como a chave para sua ascensão ao poder e influência. Kayana e seus irmãos logo se viram envolvidos novamente nos conflitos políticos e militares da época. Como líderes de guerra sob Kamehameha, eles se juntaram às suas campanhas contra o rei Kahekili na ilha de Maui. Nesses tempos tensos e de mudanças, Kamehameha nomeou Kayana como seu comandante-chefe para liderar batalhas contra chefes rivais. Em meio aos combates, a vida nas ilhas havaianas estava mudando rapidamente. Um fluxo constante de navios europeus trouxe demandas estrangeiras e costumes desconhecidos, negociando por comida, madeira e mulheres, e deixando para trás marinheiros que se tornaram parte dos séquitos dos chefes. Eles também introduziram novas ferramentas, tecidos, animais e, mais significativamente, armas. Essas influências rapidamente começaram a remodelar os modos de vida tradicionais havaianos. Muitos visitantes estrangeiros já conheciam Kayana antes de chegar ao Havaí. Sua reputação o tornou uma figura central em muitos encontros com navios de passagem. Durante os anos de 1789 a 1792, o nome de Kayana apareceu em conexão com numerosos eventos, às vezes justamente, às vezes injustamente. Nos jornais daquela época, ele chegou a ser acusado de tramar para tomar até 8 navios visitantes, embora a veracidade dessas alegações permaneça incerta. Kamehameha partiu do Havaí com uma enorme frota de canoas de guerra, determinado a conquistar as outras ilhas. Entre seus guerreiros estavam Kayana e seu irmão mais novo, liderando seu próprio contingente de lutadores. Depois de devastar Maui, a frota seguiu em frente, mas quando os altos chefes de Kamehameha se reuniram para um conselho de guerra, Kayana foi deixado de fora. Sentindo o perigo, Kayana temia que os chefes do Havaí se voltassem contra ele. Sentindo-se traído e isolado, Kayana tomou uma decisão ousada. Quando a frota estava navegando para atacar Oahu, ele iria se afastar e se juntar ao exército inimigo defendendo a ilha. O rei de Oahu, a quem ele prometeu apoio, também era seu primo e era o filho do falecido rei Kahekili. Kayana confidenciou a sua esposa e compartilhou seus planos com ela. Embora triste, ela escolheu a lealdade a Kamehameha em vez de seu marido, e os dois se despediram com um último abraço.
Os relatos dos últimos momentos de Caiana variam, mas todos concordam que ele morreu no início da lendária batalha do Vale Nuanu, perto de um muro de pedra onde agora está o Palácio de Verão da Rainha Emma. Uma história afirma que Caiana foi atingido por uma bola de canhão. Outros dizem que ele foi ferido por uma lança e então espancado até a morte com um clube. Outras lendas afirmam que um padre o matou. Outra história diz que John Young, um conselheiro próximo de Kamehameha, atirou e matou ele. O capitão William Broughton, que visitou as ilhas no ano de 1796, relatou que 300 guerreiros de Caiana morreram ao lado dele. Kamehameha saiu vitorioso, mas o preço foi alto. Segundo Broughton, 6.000 dos seus 16.000 guerreiros pereceram na batalha. Com esta vitória duramente conquistada, Kamehameha garantiu o controle sobre as ilhas de Hawaii a Oahu, aproximando-o um passo mais da unificação de todo o reino havaiano. A vida de Caiana, como as terras vulcânicas que o geraram, foi moldada pelo fogo por convulsões, beleza, ambição e traição. Ele era um homem de presença imponente e profunda complexidade, preso entre dois mundos, as antigas tradições de seus ancestrais e a crescente onda de influência estrangeira que mudaria para sempre as ilhas havaianas. Seu legado é complexo. Em seu próprio tempo, ele era tanto celebrado quanto temido, admirado e mal compreendido. Seu nome aparecia em registros estrangeiros e cantos nativos, em acusações de conspiração e em canções de luto. Ele foi chamado de ambicioso, desafiador e até perigoso, mas também corajoso, visionário e um ser humano inesquecível. Gostaria de agradecer imensamente a todos os meus membros, a contribuição de vocês é valiosa para a continuação do canal e eu aprecio todos vocês imensamente. Agradecimento especial a John Sites. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar. E nos vemos na próxima semana para outro perfil histórico.